Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa, a qual nós trataremos sobre a função da palavra que. Palavra esta tão pequena, porém com um significado muito grande, né? Bem diversificado. Muito bem, vamos adiante. Pessoal, essa palavra ela pode se apresentar como um pronome relativo ou com uma conjunção integrante. Primeiramente aqui, né, trabalhando a significação delas. Quando que ela vai se apresentar como um pronome relativo? Quando ela vier com a função de introduzir uma nova oração, restringindo ou explicando o sentido do substantivo que retoma. Ou seja, turma, um pronome relativo é, portanto, um recurso da língua portuguesa usado para evitar a repetição dos termos. Ele retoma um nome já mencionado anteriormente em outra oração, substituindo-o na oração seguinte. Veja o nosso primeiro exemplo. Vou usar o computador que ganhei. Então, neste caso aqui, nós temos um pronome relativo. Por quê? Porque o nosso que, ou seja, a nossa palavra, ela está se referindo ao termo anterior. Veja bem, se eu não usasse esse recurso, o que eu teria que fazer? Como que essa frase ficaria escrita? Vou usar o computador que ganhei. Então, para que eu consiga, evitar essa repetição, essa frase fique cansativa a leitura, eu usei esse recurso que é de substituir o termo, mencionado novamente pela conjunção ou pelo pronome, na verdade, pronome relativo. Aqui sim que ele vai ser uma conjunção. A conjunção integrante. Quando que ele vai ser uma conjunção integrante? É quando ele introduzir uma oração que completa sintaticamente o sentido da primeira oração. Ou seja, turma, ele vai ligar duas orações. Nesse caso, sempre vai apresentar um período composto. Então, ele vai vir ali para linkar essas duas orações. Dar sentido, essa oração. Veja bem, é certo que um pai presente e próximo ao filho faz diferença. Nós temos aqui um período composto, a qual a nossa palavra, a nossa conjunção, está fazendo aqui a linkagem, Ou seja, está dando significação à oração. Veja bem, onde que separa essas duas orações? Turma, sempre vai separar antes da conjunção, tá? Sempre antes. Coloquei aqui uma barrinha para separar, para vocês verem como que fica a separação. Então, quando vocês forem trabalhar uma oração dessas, um período composto desses, que vem separado ali com a conjunção, e pedir para que vocês façam essa averiguação, essa separação, você sempre vai separar antes do pronome, certo? Veja bem como que fica. É certo, que um pai presente e próximo ao filho faz a diferença. Então, nós temos aqui a primeira oração, que é a oração principal, e nesse caso aqui, a segunda oração, que é a oração subordinada substantiva. E aí, professora, você falou de pronome relativo, falou, que ele pode ser uma conjunção integrante. Como que eu vou fazer? Como que eu vou saber que ele é uma conjunção integrante? Eu fiquei, ali sobre o pronome relativo, é um pouco mais tranquilo, porque você vai perceber que ele vai se referir ao termo anterior. Na conjunção integrante, isso não acontece. Porém, você vai poder substituir aquela segunda oração acompanhada ali da palavra que, por isso, veja bem, é certo
isso. Então, sempre que você conseguir fazer essa substituição, você, né, vai ter ali a noção, a certeza de que você tem uma conjunção integrante. Veja bem, oração subordinada substantiva. Então, de trás para frente, né? Oração subordinada substantiva. Professora, sempre vai ser por isso? Sempre, tá? Pode fazer o teste com a palavrinha, com o pronome demonstrativo isso. Pessoal, é muito importante, né? Uma observação aqui. Pode se trocar por isso. Isso, o que significa? Já falei para vocês anteriormente. Oração subordinada substantiva. É um macetezinho, pessoal. Legal? Todo mundo aí já conseguiu entender, né? Vamos passar para frente, porque tem mais coisa aí pela frente. Veja bem, quando que ele vai ser um substantivo? Também é muito tranquilo, turma. Se você ficar atento aqui os macetes, né? As regrinhas. Determinado por um artigo, ele sempre vai vir determinado por um artigo ou por um pronome adjetivo. Apresenta o sentido de qualquer coisa ou alguma coisa e é sempre acentuado. Então, esse acento aqui, meus amores, ó, vai matar, né, ali a regrinha, ou seja, você vai identificar. Tem acento? Veio acompanhado de um artigo ou de um pronome adjetivo? Pronto, você tem um substantivo. Fechou? Entenderam? Beleza, vamos passar para a próxima. Agora, quando é que vai ser uma interjeição? Ou seja, a palavra que, tá, gente? A palavra que vier com uma significação de interjeição, vier fazendo o papel de uma interjeição. Como que isso vai acontecer? Ele virá acompanhado do pronome de exclamação. Então, ó, gente, muito tranquilo, né? Porque sempre virá acompanhado de quê? De um ponto de exclamação. Indica emoção ou estado de espírito. Veja o exemplo. Que não acredito que ela fez isso comigo. Então, aqui eu estou demonstrando o quê? Uma emoção, né? Estou espantada, né? Não estou acreditando que aquilo está acontecendo. Fechou, gente? Próxima. E agora, quando é que ele é um pronome interrogativo? Também muito fácil. Vejam bem. Nossa, professora, mas a senhora fica sempre, né, repetindo muito fácil. Porque é fácil, gente. É só vocês irem pelos detalhes, né? Pelos macetezinhos. Vejam bem. Introduz uma interrogação. Então, ó, uma interrogação é acentuado em final de frase. Então, se ele vier no final da frase, ele vai ser acentuado. E pode ser acompanhado do artigo o, se não for antecedido de uma preposição. Então, tanto ele pode vir, né, quando ele vier ali no final de uma frase. Tanto ele poderá vir acompanhado de um artigo, o ou um, ou de uma preposição, né, do ou de. No começo de frase vai ficar assim: que perguntas foram feitas ao professor? Né? Fez uma pergunta, então por isso ele é um pronome interrogativo. Muito bem. E agora? Partícula expletiva ou de realce. Quando que isso vai acontecer? Também muito tranquilo. Vejam bem. Pode ser retirada. Gente, você vai poder tirar. Você vai tirar e a frase vai ficar, né? O seu enunciado vai continuar com sentido. Pois sua função é apenas dar ênfase a algum fato. Exemplo, ele que pediu o livro emprestado, tirando, né? Retirando, ele pediu o livro emprestado. Então, ela está aqui só para enfatizar. Por isso que fala partícula expletiva ou de realce. Não coloquei o realce aqui, mas, né? Lá na apostila de vocês apresenta a palavra realce. Certo, gente? Continuando. Muito bem. Acredito que vocês, né, tenham entendido aí o que já foi passado. Continuemos aqui. Conjunção coordenativa. Professora, já esqueci tudo isso. Vamos relembrar, certo?
vai introduzir uma oração coordenada sindética. Professora, eu não lembro mais nada disso. Turma, uma conjunção coordenada são aqueles períodos compostos onde apresentam orações independentes, certo? Não, não está certo. Apresentam orações dependentes, ou seja, a primeira oração, que é a oração principal, ela necessita de uma segunda que vem como seu complemento, vem para complementar. Essas orações, elas vêm, sendo ligadas uma à outra, ou, na verdade, também podemos dizer assim, separadas por uma conjunção, tá? Essa conjunção poderá ser aditiva, quando vier no sentido de acréscimo, de adição, adversativa, sentido contrário, oposto, alternativa, no sentido de alternância, e explicativa, no sentido de explicar. Só que aqui no nosso conteúdo de hoje, no nosso assunto de hoje, nós estamos trabalhando a palavra que, os vários significados que essa palavra pode apresentar em um contexto. Então, nesse assunto aqui, a nossa palavra que, ela pode aparecer em um contexto frasal, em uma estrutura, com essas significações. Ela pode aparecer como aditiva, como adversativa, como alternativa e como explicativa. Vamos aqui a cada situação. Quando é que ela vai ser uma aditiva? Exemplo, em reuniões de família, meu irmão fala que fala. Ou seja, eu coloquei aqui um termo que está sendo adicionado, está indicando um acréscimo. Ó, fala que fala. Então, sempre que indicar um acréscimo, eu adicionar, eu tenho ela como uma função ali de conjunção coordenativa sindética aditiva. E no caso das adversativas, oposição, contrariedade. Então, vamos lá. Alguém que não sou eu resolverá essa situação. Então, alguém que não sou eu. Contrariedade, não sou. Então, eu estou contrariando, me opondo. Então, neste caso, por isso, ela é uma conjunção coordenativa sindética adversativa. E quando ela for uma alternativa? Lembra? Ideia de alternância. Veja bem, que leia, que não leia. Então, tá alternando, que leia, que não leia. A decisão é sua. Então, ideia de alternância, ela vai ser uma conjunção coordenativa sindética alternativa. Vamos ao último exemplo, quando ela é explicativa. Vejam bem, pessoal, o exemplo. Não adianta chorar, que essa reação só piorará a situação. Então, veja bem, ele está explicando. Não precisa você chorar, porque se você chorar, a sua reação só vai piorar ainda mais. Então, ele está explicando ali para a pessoa, que não é para ela chorar. Se ela está explicando, eu tenho uma ideia aqui de explicação. Gente, muitos casos, as pessoas confundem muito, a frase que vem apresentando uma explicação com uma conclusão. A explicação é sempre dando uma justificativa. Então, ele está justificando por que não é para ela chorar. Porque só piorará a situação. E quando é conclusiva, que não vem o caso aqui, mas eu levantei essa dúvida aí, porque nas orações coordenadas, sindéticas, apresenta a conclusiva, vai dar a ideia de consequência, certo? E neste caso aqui, apresentou uma ideia, o nosso pronome, a nossa palavra, só me corrigindo aqui, a nossa palavra, ela apresentou uma significação de quê? De uma conjunção coordenativa sindética explicativa. Muito bem, e é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi um pouquinho menor, o assunto hoje era rápido de ser tratado.
Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.